puder definir para mim o que é o racismo? Racismo, para mim, o racismo ele é uma esterilização. Em primeiro lugar, o racismo não é um problema de negro ou de branco. O racismo é o exercício da cidadania. O racismo ele pode ser analisado dentro do campo, eu falo nos meus livros, dentro do campo da psicologia, dentro do campo econômico. No Brasil, ele deu-se dentro do campo econômico, porque a mão de obra do negro interessava. Interessava a quem? Aos donos de cafezais, aos grandes mineradores. Interessava a população, não fazia nada. Pelotas, quem é que fez a Pelotas, grande Pelotas, no tempo das charqueadas? Quem é que fez isso? Os negros. Sim. Então, tu tem que analisar dentro assim, não é verdade? Claro. Agora, na América é uma história, ela pode ser analisado como econômico, e dentro do colonialismo também. Agora existe o problema de ordem psicológica, existe em vários campos. E analisando, olhando para trás, assim, lá do seu tempo, desde escrivão para agora, o racismo aumentou ou diminuiu? O que o senhor acha na sociedade? Está mais latente? É que agora está havendo visibilidade, entende? A minha avó, ela dizia, a minha avó nasceu em Piratini, ou melhor, Piratini, morou em Piratini, trabalhava nas fazendas. Ela dizia que uma negra não podia amar um branco porque o pai do branco não deixava o branco casar com ela. Mas ao mesmo tempo havia, digamos assim, estupros, assim. Sim. Estupros que, assim, diante da vulnerabilidade, da dependência das jovens, né? Sim. Então, esses agora adquiriu visibilidade. Quando, por exemplo, um negro como esse que joga no Real Madrid... Eu ia lhe perguntar, o Vinícius Júnior. Vinícius Júnior. Porque o senhor gosta de futebol. Um cara milionário, não é verdade? Sim. E toda hora é macaco para lá e macaco para cá, el mono, como dizem os espanhóis, não é verdade? Sim. Então existe, a Europa está cheio de prática de racismo. E eu falo muito bem porque ninguém me disse, nem ninguém me contou. Eu fiz doutorado em Direito Civil na Universidade de Granada, na Espanha. Sim. E fiz doutorado, o meu trabalho foi um trabalho interdisciplinar, que eu cuido da figura da vítima, do delito, né? E entre a vítima eu coloco as vítimas racistas. Sim. Coloco isso. Então, e em Buenos Aires eu falo sobre a vítima no âmbito do direito criminal, né? Então, eu fiz pós-doutorado na Universidade Museu Social da Argentina, num trabalho específico que deu origem a esse livro aqui. Sim. Pô, esse livro aí é bom, hein? Da trajetória de Wilson... Não, nesse outro livro aqui, ó. Esse livro aqui que deu Racismo à luz do direito criminal com incursão no direito comparado, aspectos materiais, processuais e sociológicos. Esse trabalho aqui, eu ganhei um prêmio em Minas Gerais por eu ter feito esse trabalho na Universidade Museu Social de Buenos Aires, que num pós-doutorado que eu fiz lá em Direito Meus Penal. parabéns. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, agora tem mais visibilidade, entende? Mas aí, olha bem... E mais lei também, né? Mas as leis, elas são insuficientes para combater o racismo. Na realidade, nós temos que fazer um trabalho... Há um escritor, daqui um pouquinho eu me lembro dele, está nesse último livro aqui, ele diz o seguinte, se o branco criou o problema, vamos trazer o branco para resolver o problema. Então, eu entendo que só através do diálogo as pessoas de bem devem se reunir para combater essa chaga do racismo. Então, eu entendo que é através da educação e do diálogo é que nós vamos resolver. E parece-me, à primeira vista, que o direito penal é insuficiente. Não adianta tu dizer que o crime de racismo é imprescritível, não é afiançável, porque isso por si só não é. As leis por si só, elas não derrubam a criminalidade. Elas podem até diminuir em determinado contexto, em determinado assim, mas elas não vão resolver. Eu entendo que nós, brancos e pretos, nós devemos nos unir
para resolver isso, ou para tentar amenizar essa situação. O senhor vê como um erro, então, esse discurso que algumas vezes a gente vê assim de criar um conflito entre as... Como é que eu vou lhe dizer? A conscientização do problema deve envolver todas as camadas da sociedade, não só a sociedade negra. Tem negros, por exemplo, que defendem, não, o problema do racismo é só nosso. Não, o problema do racismo, eu preciso de ti para nós resolvermos. O Silvio Almeida fala nisso, o Aldir Almeida, que são uns intelectuais aí, que eu conheço todos eles, a Sueli Carneiro, todos falam assim. E eu me filiu a essa corrente. Eu dei uma lida no seu livro e pela primeira vez eu vi isso, porque eu sempre ouvi esse discurso de que não, isso é um assunto dos negros, os brancos não podem participar. Mas como que não pode participar se quem tem que mudar a conduta é o branco, né? Quando Exatamente. exerce esse... Então tu tem que ouvir também o agressor ou o possível agressor. Sensibilizar ele, pelo menos. Sensibilizar e trocar ideias para ver qual é o ponto.